Eu sou Marcelo Goulart, eu sou escritor, cineasta e eu me interesso muito pelas histórias, as curiosidades do Rio de Janeiro e eu acho que a região da Zona Oeste tem muita coisa a ser desvendada ainda. Com certeza é uma região que ainda tem muita história que ainda está soterrada. É importante falar sobre o Francisco Carregal, porque é um personagem lendário, pouco explorado na história do Rio de Janeiro, mas é um personagem muito importante porque ele é filho de português e com mãe brasileira, né? A mãe dele era negra. Claro que a notoriedade dele veio por uma coisa que foi assim, incrível, que é o pioneirismo que atribui-se ao Bangu, ao futebol, né? Por ter colocado o primeiro jogador negro numa partida de futebol. O Bangu também entrou na Liga Metropolitana e na época o futebol era muito elitizado, mas o mais interessante, acho que antes de falar do Francisco Carregal, é falar do contexto onde ele se desenvolveu, né? Porque Bangu passa a ter um grande desenvolvimento a partir da chegada da fábrica, né? O progresso industrial do Brasil, que tem a sua inauguração em 1889, que é basicamente 8, 9 meses depois da abolição da escravatura. Com o advento da fábrica, Bangu tornou-se uma verdadeira Babel. Veio gente de tudo quanto é lugar da Europa. Ela foi assim, muito importante, ela promoveu uma verdadeira revolução, ela foi pioneira em muitos aspectos. E o pai do Francisco Carregal era um tecelão, trabalhava lá. E o Francisco Carregal começou a trabalhar muito cedo. Aos 10 anos de idade ele começa a trabalhar e ele, por já ter toda aquela liderança, por ele ser criativo, por ele ser extrovertido também, ter muita popularidade, logo cedo ele conseguiu se desenvolver na fábrica e num determinado momento se disseminou um boato que ele ia ser demitido e houve uma grande mobilização, ia ter greve, aquela coisa toda, naquele período ali, né, de 1900 e mais ou menos 1917, 1918, e onde naquele momento eclodiam vários movimentos, né, sindicais pelo mundo, revoluções, e é interessante que foi só um boato, porque não teve a paralisação, porque ele não foi demitido da fábrica, mas aí mostrou uma força, né, da figura do Francisco Carregal. A própria fábrica Bangu, que tem uma história sobre o futebol, a história do futebol, que atribui-se, né, ao Charles Miller, fez a primeira partida de futebol em 1895. Agora, o curioso é que existe uma pesquisa, né, e uma comprovação também que o futebol começa em Bangu. Quando o futebol ele inicia em Bangu, na época o coordenador, uma espécie de responsável pela fábrica, era o Eduardo Gomes Ferreira, muito conhecido como Ferreira. Ele condenou, ele atribui-se a ele o atraso, né? Porque ele alegava que qualquer esporte praticado em sociedade era nocivo para a saúde. Então, né, com a saída dele é que a prática do futebol ganhou força, né? Porque basicamente eram os ingleses que praticavam. E o Thomas, mais conhecido popularmente como o Seu Danal, ele, o escocês, né? Ele vai para a Inglaterra, traz a chuteira e cada viagem que ele faz, ele vem trazendo a chuteira, traz bola, traz o material e funda a partida de futebol que é 6 meses antes do Charles Miller. Mas o Francisco Carregal, ele tem uma importância muito grande porque ele atribui-se a ele como o primeiro negro a entrar em campo, a jogar. Tanto que o Bangu, em 1905, tanto que o Bangu ganhou uma medalha por ter lutado contra o racismo e a discriminação. 96 anos depois, foi em 2001, que o Bangu ganhou a medalha Tiradentes. E o que ele foi uma figura de destaque tão grande que ele também teve uma liderança cultural no bairro de Bangu, porque na Rua Fonseca, inclusive a Rua Fonseca onde ele morou com a família, na Rua Fonseca, o Cine Flores, que ele teve em parceria, né, com Ludovic Gringovski, ou algo dessa natureza. Ele era visionário também, então a gente tinha, em Bangu, tinham muitos cinemas, e um dos cinemas, o Francisco Carregal era sócio.
antes das sessões de cinema, tinha a luta de boxe. Então era um atrativo a mais, é uma coisa que pouco se sabe a respeito e pouco, na verdade, a gente ouviu falar em algo parecido na história do cinema no Rio de Janeiro. É fundamental lembrar que fora essa história com a vida social, cultural do bairro de Bangu, que era basicamente uma cidade paralela, porque Bangu, na política do Rio de Janeiro da época, se atribuía, não, Bangu é de regência da fábrica Bangu. Inclusive um dos atrasos que se tem ao bairro Bangu atribui-se ao senador Camará, que foi um senador de inexpressiva passagem na história política do Brasil, que todos os recursos que eram atribuídos à região, ele desviava, dizia que era de regência da fábrica. Agora o Carregal, ele é fora do comum pela sua liderança de viver, de se destacar na cena cultural do bairro de Bangu, né, na sociedade banguense. Na verdade, paralelo ao futebol, paralelo ao cinema, ele desenvolveu uma história dentro das fábricas, porque depois ele foi para a Fábrica Aliança, morou em Laranjeiras, na General Glicério. Ele foi para a Fábrica Aliança e ele morreu já aos 65 anos em Minas Gerais. Fazendo história como tecelão e como uma pessoa de importante destaque na sociedade, mostrando autoestima, mostrando o valor, né, do preto num momento onde a gente tinha acabado de fazer a transição do sistema escravista, né, e aquele momento da abolição da escravatura, aquela coisa toda, para um momento onde o preto realmente se afirmava como uma pessoa que construiu o país, uma cultura que realmente foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Então, o Carregal, ele é extraordinário. Agora, isso é só uma pequena coisinha, uma pequena passagem sobre ele, porque ele tem coisas maravilhosas, muitas histórias ao redor da figura lendária de Francisco Carregal.